E aí, galerinha, salve, salve! Retomando a nossa revisão para o teste do nono ano de geometria. Lembra que você já deve ter assistido lá o vídeo 1, que a gente viu todo o resumo da parte teórica de razões trigonométricas e lei dos cossenos, que é aplicado num triângulo qualquer. Resolvemos as 12 primeiras questões da nossa revisão e agora vamos fechar nossa revisão com essa parte 2, resolvendo as 11 últimas questões, totalizando 23 questões que a gente trabalhou aí para revisar todo esse assunto, para você arrebentar nesse teste. Então vamos continuar da nossa questão de número 13, lembrando que a gente já resolveu da primeira até a 12ª na primeira parte da nossa revisão. Então assista lá se você perdeu. Galerinha, então vamos lá fazer a leitura e posteriormente apresentar essa solução. Se liga na leitura. Trocando aqui a cor da nossa tela, rapidinho. Pronto, vamos lá. No triângulo ABC, calcule o valor do cosseno de A. Olha aqui o ângulo A e ele quer o cosseno. Lembrando, só toa. Então, você quer o cosseno. Então, o cosseno eu preciso do adjacente e da nossa hipotenusa. A hipotenusa já tem aqui, ó, o H, a hipotenusa, o maior lado do triângulo retângulo. E temos aqui o cateto oposto. E vamos obter o nosso cateto adjacente. Lembrando que quando você tem dois lados do triângulo, faltando o terceiro, você aplica o teorema de Pitágoras para achar esse terceiro lado. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, temos. Então, o que é que a gente tem? O quadrado da hipotenusa, que é 26, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Exatamente. Então, 26 ao quadrado é 676. 676 é igual a ao quadrado mais 100. Ou seja, a ao quadrado é 676 menos 100, que dá exatamente 576. Usando a operação inversa à potência, que é a raiz quadrada de 576. Então, A é exatamente 24. Então, encontramos o valor de A. Agora a gente vai matar a questão aplicando o cosseno. Então, a gente vai só passar um traço aqui para a gente separar, para ficar bem organizada a resolução. A nossa segunda parte, a gente aplica o cosseno do ângulo que foi pedido. O cosseno de A, olha lá, cosseno é adjacente sobre hipotenusa. Então, cateto adjacente sobre a nossa hipotenusa. O cosseno de A, no caso, será exatamente o A, que é 24, sobre a nossa hipotenusa, que é 26. O que é que você pode fazer aqui? Simplificar. Se você simplificar isso aí por 2, que é o máximo divisor comum entre eles, você vai encontrar 24 por 2 dá 12 e 26 também dividido por 2 dá 13. E esse é o nosso resultado final. Cosseno do ângulo A é 12/13. A gente marca o nosso item C. Sem perder tempo, vamos diretamente para a nossa próxima questão. Ok? Um barco parte de A para atravessar o rio. Então, você já vai observando a figura. Então, ele partiu aqui desse ponto A. Beleza? Pronto. A direção de seu deslocamento forma um ângulo de 120 graus com a margem do rio. Então, você já observa aqui esse ângulozinho aqui de 120 graus. Sendo a largura do rio de 60 metros, então isso é medido, galerinha, isso é medido na nossa perpendicular, ok? Então, medido na nossa perpendicular. Então, daqui para cá, você observa que mede exatamente 60 metros. E aqui é um ângulo reto. Lógico que ele está dizendo que é perpendicular. Perpendicular forma justamente esse ângulo reto. Beleza? E essa medida aí, galera, mede exatamente 60 metros. Ok? Pronto. Se esse ângulo aqui é 120, você com certeza vai me dizer que esse ângulo aqui é 60 graus.
Claro, esses dois ângulos aqui, 120 com esse ângulo que é interno ao triângulo, eles são suplementares, soma 180. Então, 180 menos 120 dá 60. Ou 120 para chegar em 180, falta 60. Beleza, X? O que é que ele pediu? Sendo a largura do rio 60 metros, a distância em metros percorrida pelo barco foi. A distância em metros, galerinha, é esse X aqui, ó, de A até B. Agora a gente tem esse triângulo retângulo aí, vamos chamar de ABC. Pronto, triângulo retângulo ABC. A gente vai determinar os elementos que temos nesse triângulo. Olha bem que a gente tem a hipotenusa. Olha lá, porque é o maior lado do triângulo, ele está de frente para o maior ângulo, então é a nossa hipotenusa. E temos aqui o cateto oposto a 60 graus, então esse aqui é o nosso O. Lembrando que você tem só, cá, toa. Perceba que tem oposto e hipotenusa, OH. Qual é a relação que envolve OH? Está aqui. S é o seno, então seno de 60 graus é oposto sobre hipotenusa. Lembrando da musiquinha do Jingle Bell, você tem como seno de 60, fazendo a tabela dos ângulos notáveis, é raiz de 3 sobre 2. O oposto, a gente tem aqui 60 e a nossa hipotenusa é o x. Multiplica, faz a proporção, raiz de 3 vezes x é igual a 2 vezes 60, que dá 120. Passa o raiz de 3, que está multiplicando, joga dividindo, ou divide ambos os membros por raiz de 3, dá a mesma coisa. Multiplica aqui por raiz de 3, vai racionalizar. Obteremos aqui, vamos aqui, ó, aqui galerinha, pronto, bonitinho. A gente tem que o x vai ser 120 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que dá 3. Simplificando 121, 3, divide 120 por 3, dá 40 raiz de 3, no caso, metros. Como ele não pediu para substituir, o raiz de 3 você deixa como resposta. Então, x é 40 raiz de 3. A gente marca o nosso item B de bola. Beleza? Vamos lá para a nossa próxima questão. A nossa questão de número 15. A área do triângulo BCD e a medida do segmento AD valem respectivamente. Ele te pediu duas informações aí. Ele quer que você ache a área do triângulo BCD, desse pequenininho aqui, que tem x e y como lados, e a medida do segmento AD também. Então, vamos colocar aqui essa medida AD. Então, a gente já observa o seguinte, preste atenção nos ângulos do triângulo. Preste atenção nos ângulos do triângulo. Prestando atenção nos ângulos do triângulo, você vai perceber um detalhe importantíssimo. Se esse ângulo aqui é 60, ó, esse aqui é o suplemento. A gente utilizou isso numa questão anterior. Aqui é 120 graus. Para chegar em 180, ó, 30 mais 120 dá 150. Aqui dá 30, galerinha. Aqui dá 30 graus. Ou seja, esse triângulo ADC, ele é isósceles. Ele é isósceles com base em AC e os lados congruentes, justamente AD e DC. Pronto. Se essa medida aqui, ó, a gente vai achar ela tranquilamente. Sim, a gente tem essa medida aqui que é 90 e a medida AD é 90 menos Y. Está aqui, porque BD já é Y. Então, quer dizer que a hipotenusa desse triângulo BCD mede 90 menos Y. Eu vou colocar esse triângulo aqui para você perceber. Ó. Opa, deixa o tio Ananias ajeitar. Pronto, olha lá. Vou colocar só esse triângulo aqui para você perceber. Olha que bacana. Pronto, temos aqui. Essa medida aqui, ela vai ser Y. Essa medida aqui será X. Lembrando que os vértices aqui C, B, D. Aqui será 90 menos Y e o ângulo de 60 graus. Qual é a relação que envolve a mesma incógnita? No caso aqui, ó, a gente tem o ângulo reto, está de frente para o 90 menos Y. Então, esse aqui é a nossa hipotenusa, ok?
O cateto que é oposto ao ângulo, a gente tem aqui, ó, cateto oposto. E o cateto, logicamente, o que sobrar é o cateto adjacente, que está colado ao ângulo. A gente vai chamar esse cara aqui de A. Então, a gente tem aqui, lembrando, toa. Isso. A relação que a gente deve envolver é adjacente e hipotenusa. Por quê? Porque nesses dois elementos tem como incógnita o y. Se você envolver outros dois elementos, você vai envolver duas incógnitas. E não vai dar para tu resolver uma equação com duas incógnitas. Beleza? Você encontra infinitas soluções. Então, no caso aqui, a gente vai trabalhar com o quê? Vamos trabalhar inicialmente com isso, ó. O valor do A, que é A sobre H, então a gente vai envolver o cosseno. Cosseno de 60, ele é adjacente sobre hipotenusa. O cosseno de 60, lá na musiquinha do Jingle Bell, na tabela de ângulos notáveis, é exatamente o meio. O cateto adjacente aqui no caso é o y, e a hipotenusa é 90 menos y. Olha que bacana, você ficou com uma pequena equação do primeiro grau. Multiplica em x, ficou com 2y igual a 90 menos y. Passa o menos y, passa mais y. Com 2y dá 3y, que é igual a 90. Então, y vai ser 90 dividido por 3, que vai dar exatamente 30. Com isso, tu já achou o valor do y. O y vai ser 30 centímetros. Consequentemente, você vai ter a medida AD. A medida AD é 90 menos y. Então, 90 menos 30 dá 60. Então, a gente já exclui aqui o item A, já exclui o item C, já exclui o item D. O outro que a gente precisa encontrar é o valor de x. Por quê? Porque ele está pedindo a medida, ele quer a área do triângulo BCD. Então, a gente precisa da base e da altura dele. Beleza? Pronto. Então, o primeiro passo foi esse. O nosso segundo passo vai ser encontrar esse valorzinho aí, ó, esse valor da área. Deixa eu só afastar um pouquinho. Pronto, aqui. Pronto. Agora a gente vai para o nosso segundo passo, que é justamente encontrar o valor dessa área, depois de achar o x. Encontrando o x aqui, você pode usar o seno. Por que o seno? Ó, o seno é oposto sobre hipotenusa. O oposto é justamente o nosso x. Então, seno de 60, só um instante. Seno de 60, oposto sobre hipotenusa. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O oposto é o nosso x. E a nossa hipotenusa é 90 menos y. 90 menos 30 dá 60. Você vai lá e simplifica. Por 2 dá 1 e dá 30. Então, x vai ser igual a 30 raiz de 3. Pronto. Com isso, a gente vai encontrar a área. O tio Ananias vem aqui para o outro lado para não atrapalhar na nossa resolução. Então, se liga aí, se liga. Vamos lá. O nosso terceiro passo agora, a gente vai encontrar a nossa área. A área, lembra que é base vezes altura. A base, no caso aí, é BD, vezes a altura, que é BC, dividido por 2. É a metade do produto da base pela altura, tá certo? Pronto. Então, a tua área aí, no caso, vai ser BD, que é Y, justamente 30, vezes BC, que é justamente o x, 30 raiz de 3 sobre 2. Você pode simplificar, 30 por 2 dá 15, vezes 30 dá 450 raiz de 3. A unidade de medida aí, centímetros, então a área será centímetros quadrados. Pronto, encontramos a medida da área. E ele pediu a medida do AD. O AD aí, a gente sabe que é 90 menos o y. Então, 90 menos 30 dá exatamente 60. 60 centímetros. Então, com isso, a gente vai marcar o nosso item E, porque tem 450 raiz de 3 centímetros quadrados. Cuidado, aqui está faltando quadrados, que é a medida de área, tá certo? Em cada uma das opções.
E a medida do AD é 60 centímetros. Marcamos o item E. Belezex, tranquilo? Vamos lá para a nossa próxima questão, galera. A 16ª questão. Para determinar a altura de um edifício, um observador coloca-se a 30 metros de distância. Então, você já observa aqui que ele está a 30 metros de distância da base do edifício. E assim, o observa segundo um ângulo de 30 graus. Conforme mostra a figura, calcule a altura do edifício a partir do solo horizontal. Pessoal, detalhe importante. Perceba que a gente vai calcular o valor desse x aqui. E depois, para achar a altura, a gente vai somar 3 metros. Só fazer dessa forma. Belezex, tranquilo? Nesse triângulo aí que você tem, você já tem o cateto adjacente, ó. O A, no caso aqui, vale 30 metros. 30 metros. O oposto vale justamente x. Então, só catoa. Então, você vai envolver o oposto e o adjacente, galerinha. Então, é a nossa tangente. Então, tangente de 30 graus é oposto sobre adjacente. Tangente de 30, a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, a gente coloca aqui, raiz de 3 sobre 3. O oposto, no caso aqui, é x. E o nosso adjacente é 30. Simplifica, dá 1 e aqui 10. Então, x é igual a 10 raiz de 3. Lembrando aqui que ele pede para você utilizar raiz de 3 como 1,7. Então, x será 10 vezes 1,7, que será 17 metros. Só que a altura do prédio, preste bastante atenção. A altura do prédio é esse valor aqui todo, galera, daqui para cá. Ou seja, é o 17 metros mais 3 metros. Então, o primeiro passo, a gente já matou aqui o nosso primeiro passo. E o nosso segundo passo, veja bem, o nosso segundo passo é justamente calcular o valor dessa altura. Então, no caso aí, a altura do prédio é justamente o nosso x mais o 3 metros. Ou seja, vai ser 17 mais 3. Então, a altura do prédio é de 20 metros. Você chegou ao seu resultado final. A altura do prédio, 20 metros. Com isso, você vai marcar o item A. Belezex, tranquilo? Vamos lá para mais uma próxima questão. Somos máquinas de resolver questão. É isso aí, galera. Vamos resolver o maior número de questões para você estar bem apto a solucionar todos os probleminhas do seu teste. Vamos para a leitura. A figura ao lado é um corte vertical de uma peça, usada em um certo tipo de máquina. No corte aparecem dois círculos com raios de 3 e 4 centímetros. Vamos analisar. Olha aqui, o de baixo é o raio menor de 3 centímetros. E o de cima, lá no topo, é de 4 centímetros. Um suporte vertical e um apoio horizontal. A partir das medidas indicadas na figura, conclui-se que a altura do suporte é. Galerinha, ele quer essa altura aqui, ó. Você percebe que tem um triângulo retângulo aí, ó. Vamos desenhar esse triângulo retângulo. Vamos lá. Olha para o triângulo retângulo. Você tem aqui a tua hipotenusa, até aqui. Daqui para cá, tu tem justamente o cateto oposto ao 30 graus. E aqui tu tem o cateto adjacente. Então, preste bastante atenção, ó. Preste bastante atenção que aqui está seu ângulo reto. Ok? Prontinho. Você já encontrou onde está esse triângulo retângulo. Observe bem, galera, que ele quer o tamanho desse suporte. A hipotenusa ele já te deu, ó, que é 24. E o cateto oposto a gente vai buscar o cateto oposto, ok? Mas preste bastante atenção que o suporte ele vai incluir essa medida aqui, ó, que é 3 metros. Então perceba que esse pedacinho aqui mede 3 metros não, né? 3 centímetros, ok? Então, presta atenção aqui, acima da cabeça do tio Ananias, aqui, ó, 3 centímetros, tá certo? Então, você pode achar essa medida aqui, essa medida toda, certo? E tirar 4 centímetros, ó, porque aquele raio lá de cima é 4 centímetros.
Ou você pode incluir. Você pode incluir lá, pode chamar todo esse pedaço aqui de x. Ó. O que é que eu vou fazer? Presta atenção. Eu vou chamar isso aqui todo de x. Então vamos chamá-lo aqui. Ou você pode até chamar de oposto. Vamos chamá-lo de oposto para facilitar? Então, oposto e hipotenusa. Olha lá, oposto e hipotenusa. Então, só toa. Oposto e hipotenusa, seno. Então, seno de 30 é oposto sobre hipotenusa. Seno de 30 é 1/2, lá pela tabelinha dos ângulos notáveis. O oposto é o que você está buscando e a nossa hipotenusa é 24. Simplifica, dá 12 aqui e aqui dá 1. 1 vezes O, dá O, que é o nosso oposto, é igual a 12. Então, 12 centímetros é aquele oposto. Só que preste bastante atenção nesse detalhe. O tamanho do suporte, esse aqui foi o nosso primeiro passo. Vamos organizar essa bagaça. Vamos lá. Esse foi o nosso primeiro passo. O nosso segundo passo, galerinha, olha lá. O nosso segundo passo, rapaziada. O segundo passo aqui, a gente tem que, presta atenção, o valor do suporte, o tamanho do suporte, vai ser o quê? O tamanho desse O, menos esses 4 centímetros lá de cima, mais 3 centímetros aqui de baixo. Pronto. O tamanho do suporte, o O é 12, menos 4 mais 3 dá menos 1. Ou seja, o tamanho desse suporte é de 11 centímetros, é o nosso resultado. É uma questão bem estilo Enem, galera. Ok? 11 centímetros. Esse 11 tá meio coisado aqui, galerinha, mas eu acho que eu fiz foi piorar a situação aqui. Mas entenda que é 11 centímetros. Deixa o tio Ananias ajeitar isso. Pronto, agora tá mais decente, tio Ananias. Aí, buga. Bugou. Então vamos lá, ajeitar novamente. Pronto, 11 centímetros. Quanto mais a gente tentar ajeitar, mais bagunçado fica, né? Mas é isso aí, 11 centímetros. Vamos lá para a nossa próxima questão, a 18ª. Se liga, se liga. Agora a gente vai começar a trabalhar com as questões envolvendo a lei dos cossenos, galera. Calcule o valor do cosseno de A no triângulo, tá certo? Então você pode dizer aqui, galerinha, ó, o cosseno desse ângulo alfa. A gente tem esse lado aqui que tu pode chamá-lo de A, que está de frente para o ângulo, ó. Esse aqui tu pode chamar de B e esse aqui de C. Por quê? Porque tu começa como se fosse o teorema de Pitágoras. Lembra? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Menos 2 vezes o quê? Esses dois lados. O produto desses dois lados. B vezes C vezes o cosseno do ângulo que está de frente para o A. Então, no caso aí, cosseno de alfa, tá certo? Então, ele está pedindo aí o cosseno de alfa. Então, vamos só substituir. Então, o cosseno de alfa é tua incógnita aí. Então, A igual a 9 ao quadrado igual a B ao quadrado, que é 8, vai ser ao quadrado, mais C ao quadrado, 5 ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, que é 8 vezes 5, vezes o cosseno de alfa, que é a tua incógnita. Então, teremos aqui 81, bugou, voltando aqui, 81 é igual a 64 mais 25, menos 2 vezes 8, 16, vezes 5 dá 80 cosseno de alfa. Olha lá, menos 80 cosseno de alfa. Jogando para cá, ele passa mais. Ele passa 80 cosseno de alfa. É igual a 64 mais 25, galerinha, dá exatamente 89. E o 81 que está somando passa menos 81. Olha que bacana. Então, cosseno de alfa é igual a 89 menos 81, que dá 8. O 80 está multiplicando o cosseno, ele passa dividindo. Simplifica aí, simplifica por 8. Então, você vai encontrar que é 1/10. Como você vai fazer prova de marcar, pode ser que esteja 1/10 ou 0,1. Qualquer um desses resultados podem estar 8 sobre 80, 1/10 ou 0,1, que também é 1/10.
Beleza, galera? Então você encontrou o cosseno de alfa. Beleza? A gente aplicou aqui a lei dos cossenos. Por quê? Porque esse triângulo, ele é um triângulo qualquer, ele não é retângulo, não dá certo você aplicar razões trigonométricas. Ou seria lei dos seno ou lei dos cossenos. No caso é a lei dos cossenos, porque você tem que trabalhar com os três lados e um ângulo apenas. Então você usa a lei dos cossenos. Vamos lá para mais uma questãozinha. Show de bola. Vamos lá. Dado o triângulo ABC e sabendo que o lado CB mede 16, ele já enumerou aqui para você, ó, CB 16. O lado CA mede 10, está aqui, CA. E o ângulo formado por esses lados mede 60. Então, o ângulo formado, ou seja, o ângulo que está entre esses dois lados lá, o AC, que é o CA, que ele chamou de CA, e o CB também, 60 graus. Qual é o valor do lado AB do triângulo? Ok, x. Então, olha, presta bastante atenção. O x, ele está de frente para os 60 graus. Então, tu isola o x. X ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 16 ao quadrado, como se fosse o teorema de Pitágoras, menos 2 vezes 10 vezes 16. 10 vezes 16 vezes o cosseno do ângulo, que é 60 graus. Agora é só aplicação, galera. Então, x ao quadrado será exatamente igual a 100 mais 256, 16 vezes 16 é 256, menos 2 vezes, eu vou deixar, 10 vezes 16 é 160. Por que que a gente deixa? Olha lá, o cosseno de 60, ele é exatamente 1/2. Corta, tá vendo? Por isso que eu deixei o 2. Então, o x ao quadrado vai ser 100 mais 256 dá 356 menos 160. Então, o x ele vai ser a raiz quadrada de 356 menos 160, que dá 196. A raiz quadrada de 196. Lembrando aqui que você passaria mais ou menos. Como a gente está lidando com medidas geométricas, você exclui o sinal. Você só considera o valor numérico, que vai ser exatamente 14. 14, no caso aqui, ele não deu unidade de medidas, tá certo? Não disse que era metro, centímetro, então eu vou colocar aqui o C, quer dizer unidade de comprimento, tá certo? A unidade de comprimento aí. Então, x é igual a 14 unidade de comprimento, que é a medida do lado AB que foi solicitado na questão. Com isso, a gente marca o item D de Deus. Belezex, galera? Vamos lá para a nossa próxima questão. Dois navios, deixa só o tio Ananias trocar a tela, pronto. 2 navios estão ancorados nas proximidades de um cais. De um ponto C do cais, observam-se os 2 navios de modo que ACB é igual a 60 graus. Então, a gente já observa aqui que do cais, de um ponto C do cais, 60 graus, ok? CA mede 5 km, está aqui, 5 km, e CB mede 8 km. Ele quer a distância entre os navios, que a gente novamente chama de x. Então, a gente usa o mesmo princípio que a gente utilizou na questão anterior. O nosso x está de frente para o ângulo de 60. Então, a gente isola esse valor. Vamos lá? X ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Menos 2 vezes o produto desses dois caras aqui. 5 vezes 8 vezes o cosseno novamente de 60, para te ajudar. Então, teremos x ao quadrado igual a 5 ao quadrado, que é 25, mais 8 elevado a 2 ao quadrado, que é 64, menos 2 vezes 5 vezes 8, 40, vezes o cosseno de 60, que é exatamente 1/2. Olha lá, corto 2 com 2. Então, teremos que x ao quadrado é 25 mais 64, que é 89. Bugou, voltando, 89. Menos 40. Ok, galerinha? Então, a gente tem aqui 89 menos 40. Teremos que x é a raiz quadrada de 89 menos 40, vai dar exatamente aqui 59, né, galera?
raiz de 59. Tá certo? A gente não tem um valor exato aqui, né, galera? A gente não tem um valor exato. O valor que chega mais próximo aqui, vejamos. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. 25 mais 64, tá tudo ok. X quadrado, 25, 64, menos 2 vezes cosseno de 60 é 1 meio, que dá 40. 89 menos 40, raiz de 59. Aqui, essas opções, elas estão equivocadas, né? A gente tem erros aqui nas opções. O valor que ele chega mais próximo aqui, galera, ele fica entre 7 e 8. Fica entre 7 e 8. E ele fica mais próximo de 8, tá certo? Beleza? Então, o valor seria raiz de 59. Ele é um valor aproximado entre 7 e 8. Belezex, tranquilo? Vamos lá para a nossa próxima questão, galera. Vamos lá para a nossa próxima. A nossa próxima questão, determine o valor de x no triângulo ao lado. Olha lá, x, tá certo aqui? X, determine o valor de x, então a gente vai trabalhar da mesma forma. Observamos que é um triângulo qualquer, não é um triângulo retângulo. Se não é um triângulo retângulo, vamos aplicar a lei dos cossenos aqui. Olha o lado que está de frente para o ângulo de 60 é justamente esse x. Então, a gente vai aplicar novamente a lei dos cossenos. Aplicando a lei dos cossenos aqui, teremos que x ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, beleza? Menos 2 vezes 6 vezes 8 vezes o cosseno de 60. X ao quadrado é igual a 36 mais 64, olha lá, essa soma dá 100, menos 2 vezes 6 vezes 8, que dá 48, vezes 1 meio, que é o cosseno de 60. Cortando 2 com 2, x ao quadrado é igual a 100, que é 36 mais 64, menos 48. É só no 8, né, que a gente tá bugando, porque a gente tenta fazer rápido. X é a raiz quadrada de 52. 52. Aqui a gente fatora. Você vai ter que 52 é 4 vezes 13. 4 vezes 13. Você coloca dentro da raiz. Raiz de 4 é 2. Então a gente tira e fica só a raiz dentro. A raiz de 13. Então quer dizer que o nosso resultado é exatamente o item B, 2 raiz de 13. Observe que esses dados aqui são bem parecidos com a da questão anterior. Ó. Da questão anterior, no lugar do 6, era o 5. Por isso que o valor deu bem estranho, né? Deu raiz de 59. E aqui daria raiz de 52. Ó. Deu um pouquinho menor. Lógico que o comprimento é um pouquinho menor, então aquele valor do x dá um pouquinho menor também. Vamos lá para a nossa próxima questão, a nossa penúltima da nossa revisão. A figura ao lado mostra o corte lateral de um terreno, onde será construída uma rampa reta AC, que servirá para o acesso de veículos à casa, que se encontra na parte mais alta do terreno. Ok, então a gente observa aqui que tem uma casa na parte mais alta do terreno, tem uma rampa aqui que liga de A até C, e tem um ângulo aqui ó, de 120 graus, que está entre 6 e 10. Continuando, a distância de A a B é de 6 metros, está aqui, e de B até C é de 10 metros, está aqui na figura. E o ângulo ABC mede 120, que era o ângulo que a gente marcou. Qual deve ser o valor do comprimento da rampa em metros? Então, ele quer o valor dessa rampa que a gente chamará de x. Novamente, utilizando a lei dos cossenos. Observe que não é um triângulo retângulo, ou seja, é um triângulo qualquer. Vamos trabalhar com os 3 lados e um ângulo. Então, teremos que x ao quadrado é o que está de frente para o ângulo, isola, é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, menos 2 vezes 6 vezes 8, vezes o cosseno de 120, que ele já te ajudou na questão e te disse que o cosseno de 120, ele te forneceu isso, é menos o meio. Cuidado com esse sinal. X ao quadrado é igual a 36 mais 64, menos 2 vezes 6 vezes 8, 48, vezes menos, bugou, menos
meio. Você vai cortar o 2 com o 2 e cuidado, ó, menos com menos vai dar mais. Então, teremos que x ao quadrado é 36 mais 64 dá 100, mais, porque menos com menos dá mais, 48. Ou seja, x é a raiz quadrada de 148. Tá certo, galerinha? 6 vezes 8, 48. Com certeza, não ficou nenhuma dúvida em relação a isso. A raiz de 148 vai dar um valor aproximado, tá certo, galera? Um valor aproximado. No caso aqui, 144, a raiz de 144 vai ser 12. Então, a gente coloca aqui o valor mais próximo, né? Aproximadamente 12, tá certo? Vai dar um pouquinho maior que 12. A gente vai marcar aqui o nosso item A. Beleza, X? Tranquilo? Vamos lá para a nossa última questão de hoje. Eu tenho certeza que você já está com saudade do tio Ananias. É isso aí, galera. A gente se vê em agosto, se Deus quiser, né? Se Deus permitir nos dar saúde, que dê muita saúde aí para você também. Então se liga aí, meu pequeno gafanhoto, na última questão de hoje. Calcule a distância dos pontos A e B. Então ele já está pedindo para você calcular essa distância, vamos chamá-la de x, né? Sabendo que suas distâncias a um ponto fixo M são 2 e 3 km. Então vamos colocar aqui, ó, 2 km e 3 km, ok? Respectivamente, a medida do ângulo AMB é igual a 60 graus, novamente usando o ângulo de 60 graus. Então, o que teremos aqui? Novamente, o triângulo que não é retângulo, um triângulo qualquer. Olha o lado que está de frente para o ângulo, a gente vai isolar como se fosse o teorema de Pitágoras. X ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses dois carinhas aqui, 2 vezes 3, vezes o cosseno do ângulo, que foi dado 60 graus. Agora, é só matemática, é só resolver, galerinha. X ao quadrado é igual a 4 mais 9, menos 2 vezes 2 vezes 3, 6, vezes o cosseno de 60, que é 1 meio. Corta aqui. Então, x ao quadrado vai ser 13, que é 4 mais 9, menos 6. Então, x vai dar a raiz de 7, né, galera? Olha lá, chegamos ao nosso resultado, raiz de 7 km, quilômetros. Com isso, marcamos o item B. Galerinha, espero que tenha ajudado bastante vocês nesse período, tá certo? Nesse período aí, nessa etapa que se passou, que a gente teve esses encontros aí, que não foram presenciais, mas que a gente tentou se tornar o mais presente, né? O mais, que tem ajudado bastante você durante esse período, não só com a matemática, mas também com alguns ensinamentos. Então a gente deixa aí o nosso provérbio chinês aí, por último, a nossa última aulinha de hoje. Olha lá, se não é certo, não faça. Se não é verdade, não diga. O nosso provérbio chinês aí, o nosso provérbio chinês que não é Xing Ling, mas é um provérbio que acrescenta muito na vida da gente. Eu desejo um forte abraço e deixo meus contatos aqui. Siga lá o tio Ananias no Instagram, @prof.ananias.ribeiro. E aqui você já está vendo a nossa página no YouTube, o Matematicando com o professor Ananias Ribeiro. Eu desejo sucesso, uma ótima prova e boas férias, porque elas são muito bem merecidas. Se você chegou até aqui, é porque você merece. Você estudou e viu o vídeo por completo. Um forte abraço e até a próxima, galerinha. Tchau!